Conserta o microfone, vamos. Bem, nossa entrevista de hoje no GQR Repórter, aqui no JR Rádio Web, trazendo aqui como nosso convidado o Cláudio Machado. Ele é gestor de projetos do Sebrae, aqui em Jequié, e nós vamos falar sobre vários assuntos, né, ligados ao Sebrae, serviço de apoio à microempresa, principalmente aqueles relacionados ao microempreendedor individual, que é hoje uma alternativa para muitas pessoas. E realmente está funcionando bem. Salve você, meu caro Cláudio Machado. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, pessoal da TV Web. É uma oportunidade daqui para a gente falar um pouco, né, do microempreendedor individual, essa formalização jurídica que tem facilitado muito a vida das pessoas que trabalhavam por conta própria e não eram formalizadas. Perfeito. O microempreendedor é uma grande alternativa, né, hoje de mercado. O cidadão não está trabalhando, não está trabalhando formalmente, mas ele quer dar uma vazão, né, à sua sustentação, a um empreendimento. Ele encontra uma maneira legal, né, de sair da informalidade para a legalidade e vai tocando isso aí. E a gente vai esclarecer, Rony, algumas dúvidas, alguns questionamentos que são feitos, qual a vantagem realmente da pessoa partir para essa condição de microempreendedor. É verdade. É bom a gente falar que também está aberto ao público fazer perguntas. Quem tem alguma dúvida sobre isso, né? Só comentar. Também falar se o áudio está chegando bem, o vídeo está chegando bem. E tudo mais, é importante essa interação com o público aqui, né, Wilson? Agora, falando sobre isso, eu vi um dado interessante hoje que falou, acho que foi uma pesquisa do IBGE, que falou que 65 milhões de brasileiros estão entre aqueles que não trabalham e que não estão procurando emprego. Falei, olha esse número, que surpreendente. Como é que a gente chegou num patamar desse? Porque os números do desemprego falam em 13 milhões e 14 milhões. Agora, essas pessoas que estão entre os 65 milhões, eles não entram nos números do desemprego, né? Porque só está desempregado, teoricamente, quem está procurando emprego, né? Como a gente chegou a esses números? O que é que explica o Brasil ter tão desempregado assim, Cláudio? É interessante essa informação, porque existe uma questão também, meu nobre amigo, da questão da cultura brasileira. Enquanto na Europa, nos Estados Unidos, nos países mais desenvolvidos, os pais educam os filhos para serem empreendedores também, em alguns países, né, menos desenvolvidos, ou em emergentes, como é o caso do Brasil, né, os pais ainda têm aquela questão de educar o filho para um concurso público, de educar o filho para uma profissão e depois pleitear um concurso. E está justamente aí. Acreditamos que muitos jovens concluem a faculdade e não têm, Wilson, aquelas características, ou muitas vezes têm as características que não estão trabalhadas, que são as características que nós chamamos de características de comportamento do empreendedor de sucesso, que é a persuasão, a atitude, a capacidade de assumir riscos, né, que podem ser desenvolvidas no decorrer de todo o processo educacional desse jovem. E aí esse jovem termina a faculdade, não tem o emprego, hoje há uma escassez, inclusive, de concursos públicos, né? A gente sabe que o governo não tem realizado concursos, e esse jovem também não empreende, né? Então, tanto que hoje é uma política pública do Sebrae promover também, no segundo grau, no primeiro grau, a educação empreendedora. Nós temos um programa nacional chamado JEP, que é Jovens Empreendedores, que é justamente formar também nesse jovem secundarista, esse jovem que está a caminho de concluir o nível médio, as características empreendedoras também. É verdade. Tem até um meme, né, que fala, né, coisa da internet engraçado, falando assim, né, se Bill Gates e Steve Jobs tivessem nascido no Brasil, estaria estudando para concurso, não teria criado a Apple, a Microsoft, né? Você, né? Porque também é difícil, né? Abrir uma empresa no Brasil demora. Tem rankings que falam que o Brasil é o 5º país que mais demora para se abrir empresa. Por que essa dificuldade, assim? Olha, com o advento da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, mais conhecida como a LC 123, a Lei Complementar 123, que foi sancionada e promulgada e sancionada em 2006, ela já busca facilitar esses trâmites. Hoje, a gente precisa também descobrir um pouco o que é a realidade. O processo ainda é burocratizado para quem quer abrir uma micro e pequena empresa, ainda tem muita burocracia, mas já facilitou muito, viu? Hoje nós já conseguimos, com a Lei Complementar 155, que é
complementação da lei geral, da micro e pequena empresa, evoluir, por exemplo, se a empresa for uma microempresa e um EPP, ela em alguns estados que aderiram também à lei, porque o princípio da autonomia, o governo federal cria a lei, ela é sancionada, mas algumas coisas têm que ter a aprovação do governo do estado, que é a lei estadual, e também do município, no que diz respeito aos impostos que são de atribuição do município, que no caso aqui o ISS. Mas os municípios, estados que aprovaram a lei geral estadual, como a Bahia também aprovou, e os municípios também, Wilson, que também aprovaram a sua lei geral municipal, a lei geral da microempresa, elas estão buscando desburocratizar esse processo, né? Hoje a gente já consegue dizer que uma pessoa tendo um bom profissional acompanhando ele, um contador, ele consegue formalizar em 45 dias. Perfeito. A gente mandar já uns abraços aqui, né? Já o pessoal que está compartilhando, participando conosco. Cirilo de Souza, parabéns por esse novo programa, muito interessante. Obrigado a você, Cirilo. Qualquer dúvida, vamos perguntar o assunto, o tema é muito interessante. Yasmin Moreno, um abraço, está aqui mandando aquela força que está nos dando e também deu uma assistida aí. Eduardo Silva, ele diz, parabéns, vocês estão legais e tal, nos trazendo aí essas informações que você acompanha. O programa aqui é ao vivo, o programa tem essa maneira simples, direta de conversar, de trazer temas aí do interesse da nossa comunidade, e você compartilha tudo isso também, né, acessando o gqrreporter.com.br, que nós estamos reproduzindo todas essas entrevistas para que você possa acompanhar. E Cláudio, do Sebrae, hoje nosso entrevistado, falando sobre esse projeto, que é um projeto que veio para dar certo, né? Já demonstra isso. Tem outro detalhe a ser levado em consideração, a questão aposentadoria, porque a pessoa que está na informalidade, ela geralmente tem uma dificuldade para comprovar, só por idade, né, para conseguir chegar lá, e agora, até mesmo com essas mudanças, com a lei como ela está hoje vigorando no país, a aposentadoria parece que se tornou mais distante. Mas o MEI, né, o microempreendedor tem essa fórmula de também ter aí o seu contato aí de tempo, né, a contagem do tempo de trabalho para uma futura aposentadoria. Isso é muito interessante, Wilson, porque até um tempo atrás as pessoas não contribuíam para a Previdência e se aposentavam. E hoje mudaram as regras, né? Mudaram as regras, e para se aposentar hoje você só tem 3 situações. Uma, quando você contribui, que você pode aposentar por idade, contribuindo no mínimo 180 meses ou 15 anos, que é esse modelo do microempreendedor individual. Você chega à idade de 60 anos, mulheres, 65 homens, já tendo contribuído 15 anos, você se aposenta com o salário mínimo. Quando você recolhe o carnê como facultativo, que contribui com 11% sobre o valor do salário mínimo, que aí você não precisa ter um MEI, que aí você faz a contribuição no carnê avulso do INSS, você também tem que cumprir essa carência de 15 anos e essa idade, também para se aposentar, tendo pago 15 anos, 60 anos mulheres e 65 anos homem. Ou então quando você é empregado, registrado, e que contém 35 anos de contribuição, que pode se aposentar ao concluir 35 anos de contribuição proporcionalmente, até 60 anos de idade, e já adquiriu o direito de aposentar integralmente com 35 anos de contribuição, o homem a partir de 65 anos de idade. Fazer um adendo aqui que o Cirilo de Souza, ele diz, estou assistindo vocês direto de Miami Beach, na Flórida, nos Estados Unidos, né? Miami Beach, né? Beach, na praia, na Flórida, tá melhor lá, né? Só alegria, na praia, lá em Miami, Flórida, Estados Unidos, e ele faz, brasileiro, logicamente, possível, um pouquinho diferente. Mas, Cláudio, voltando à questão do microempreendedor, né, esse tema que a gente traz aqui, aborda pelo interesse que eu acredito coletivo em relação a isso, muita gente entra, faz o seu cadastro, encontra, porque tem várias as profissões que estão compatíveis com o projeto, mas tem muita gente que não dá sequência, não dá continuidade. Aí deixa de ter a sua contribuição, deixa de estar inserido, eles perdem esse direito. O que é que acontece a partir daí? Olha só, devido à facilidade, como você falou, da formalização, que ela é gratuita através do portal do empreendedor, e em todo o Sebrae do território nacional ela é feita gratuitamente, né?
o que acontece? As pessoas, devido a essa facilidade, se formalizam, começam a contribuir, muitas vezes não colocam em prática o negócio que estava pensando, mas antes disso já formalizou. E aí interrompe de pagar o boleto mensal do microempreendedor individual, que é uma composição de 5% do valor do salário mínimo hoje, R$ 47,70, e R$ 1 de ICMS. Então, você para ter uma empresa, ser um comerciante, uma mercearia, vamos chamar assim, um merceeiro, vendeiro, abrir um negócio onde você vai trabalhar, comprar sua mercadoria para comercializar e podendo ter até um empregado, você vai ter uma contribuição mensal para ter essa empresa de R$ 48,70. E vai estar contribuindo com esse valor também para se aposentar, como eu falei anteriormente, por idade, tendo contribuído no mínimo 15 anos. E o caso, você falou ter apenas um funcionário, ele tem o direito a isso. Esse funcionário, com relação aos compromissos, deveres da empresa, a microempresa para com esse trabalhador, são as mesmas das demais empresas formais, os mesmos percentuais, essa coisa toda, ou difere alguma coisa em termos de incentivo? Olha, para quem contrata o funcionário, o recolhimento do INSS do funcionário ele é mais vantajoso, porque a parte do empregador é 3%. Então ele vai recolher 8%, que é descontado do INSS, do salário do empregado, e vai a parte patronal, que seria 12% se fosse uma empresa comum, passa a ser 3%. Então, o total de recolhimento dele sobre o valor do salário mínimo é 11%. Ele é empregador. E esse empregado também vai ter direito ao fundo de garantia, que é 8% normal sobre o seu salário bruto, e esse empregador também terá as obrigações de informar a GFIP, informar toda aquela documentação necessária, aquelas informações necessárias que uma microempresa informa quando tem empregado. Por isso que, quando o microempreendedor individual ele contrata um empregado, nós, Sebrae, orientamos ele a procurar um profissional da área contábil para fazer um contrato com ele para estar mantendo esse empregado dele devidamente regularizado e fazendo os devidos recolhimentos. Perfeito. E Leidiane, obrigado a você, Leidiane, também está ligada aqui com a gente, nos acompanhando, né? E também compartilhando aqui conosco. Rony. Quais são as condições para virar um microempreendedor individual? Ótimo. Porque, na verdade, o microempreendedor individual ele foi criado, como eu falei, para dar condições para aquele trabalhador informal, né? Aquele trabalhador informal que, de alguma forma, ele trabalhava, mas não tinha garantia de uma aposentadoria, ele não podia vender para quem exigisse a nota fiscal para ele, porque ele não tinha nota fiscal, né? Ele não estava devidamente legalizado, né? Então, amparado pela lei, né? E gozando também dos benefícios da Previdência Social. E aí, ele agora vai poder ter o comércio dele devidamente legalizado, recolhendo a Previdência. E o que é necessário para que ele seja empreendedor individual? Que ele tenha uma atividade que esteja entre as 469 atividades, Wilson, autorizadas para ser microempreendedor individual, pode ser comerciante, praticamente tudo, né? Prestador de serviço, encanador, eletricista, fabricante de massas, fabricante de pastel, fabricante de doce, entendeu? Quase todas as atividades. As únicas atividades que não podem ser microempreendedor individual são atividades regulamentadas. Exemplo, administrador, contador, que até pouco tempo podia, não pode, advogado, médico, toda profissão que tem um conselho, entendeu? Ela aí tem que ser outro enquadramento como empresa, ele tem que abrir um negócio pelo Simples Nacional, ou como for a melhor forma de legislação para ele. Mas, para ser microempreendedor individual, basicamente, são quase todas as atividades, menos as atividades que tenham a profissão regulamentada. Interessante, Rony Breiner, que tem tudo nesse nosso país, né, maravilhoso, tem todas as contradições, o jeitinho, né, que já é famoso, o jeitinho brasileiro. Aí uma pessoa me disse assim, o empreendedor é maravilhoso, agora tem muita empresa que está se valendo disso. Isso é uma realidade, né? Não tem nem o Sebrae, não acabou. O cara tem lá o empregado dele. Ele tira aquele empregado da formalidade, coloca aquele empregado como um microempreendedor, manda ele constituir uma empresa, ele constitui, aí ele passa a ser autônomo dentro da empresa dele, ainda compra produtos pela empresa desse cidadão para fugir, né, daquela questão formal dele como empreendedor. A gente pode explicar sobre essa questão existe também, essa né? situação, né? Olha, Wilson, é interessante você colocar isso,
porque no momento que nós estamos no país falando tanta coisa de corrupção, né, e não deixa de ser um mecanismo, né, como tem um filme aí, o Mecanismo, né, da Lava Jato. Então, assim, a gente tem que analisar o seguinte: não foi com essa intenção que foi criado o microempreendedor individual. Isso chama, muitas vezes, cessão de mão de obra. E se essa pessoa, por exemplo, você pode contratar uma manicure, que é MEI, para prestar serviço no seu salão, desde que seu salão seja uma microempresa e não um microempreendedor individual. Ela é uma autônoma. Não pode ter essa relação, veja bem, de MEI com MEI. Então existe já uma lei que é aprovada pelo governo, chama Lei do Salão Parceiro, né? Foi inclusive uma ideia do Sebrae, né? Onde você faz um contrato com essa manicure e ela vai lá atender as demandas que são contratadas pela essa empresa, a contratante, que é microempresa. Mas isso aí está amparado por lei. Mas, por exemplo, a certa feita, eu vi uma pessoa nos procurar, dizendo que levou 5 manicures lá no Sebrae, dizendo que iria dar a elas a oportunidade de estar recolhendo a sua previdência. E eu questionei ela se depois ele iria fazer com essas empreendedoras, essas manicures, o contrato de salão parceiro. E me surpreendeu quando ela disse: não existe isso. O que existe é que ele quer que a gente formalize como MEI e ele vai pagar o MEI, o nosso MEI, aquela contribuição de 5% sobre o salário mínimo, como eles são prestadores de serviço, mais R$5. Então seria R$ 47,70 mais R$ 52,70. E eu fiz a seguinte pergunta: me diga uma coisa, vocês trabalham lá de forma avulsa? Quando existe um cliente, ele demanda vocês para que atenda esse cliente? Ela disse: não, nós chegamos lá às 7h30 da manhã e saímos às 19 horas. Todo dia nós cumprimos horário rigoroso, inclusive horário de almoço. Então, essa relação aí é uma cessão de mão de obra. A pessoa está utilizando uma lei e está subordinando o microempreendedor individual ao horário de trabalho. Então, qual é o perigo? O perigo aí é para o contratante. Se essa pessoa consegue uma testemunha, depois vai dar problema de ordem trabalhista, entendeu? Então, por quê? Porque a lei não foi feita para esse fim, né? O que pode acontecer é, por exemplo, um microempreendedor individual que trabalha com fabricação de bola de couro, ele costura bola de couro, e ele pode ser contratado por uma indústria grande que encomenda a ele uma quantidade de bolas, fornece a matéria-prima e estabelece um prazo para ele entregar o produto. E depois, lá no ambiente de trabalho dele, esse microempreendedor individual, cumprindo o contrato que foi feito, entrega essa mercadoria à indústria que ele contratou, que nós conhecemos como facção, né? Isso aí é legal. Mas pegar esse microempreendedor que é formalizado como fabricante de artefato de couro e colocá-lo dentro da sua empresa para ele trabalhar 8 horas por dia e depois pagar um valor a ele e pagar essa contribuição do MEI, isso aí é cessão de mão de obra. Perfeito. Aproveitar aqui para falar um pouco com nossos internautas, né, aqueles que nos acompanham. A Celisson Moreira Brito, né? Ele colocou lá, ótimo. Obrigado a você que está nos permitindo aqui o programa. O programa e ter esse contato, né? O que é importante. Tem aqui a Doraci, rapaz, a visão com a claridade. Doraci Cavalcante, muito bom. Leidiane, excelente, muito bom. E tem uma pessoa que eu deixei aqui para o final, Márcia Costa, e colocou assim: grande Wilson Novaes, ligada no seu programa. Eu gostaria só de fazer aqui um adendo nesse caso da Márcia Costa. Se estou vendo a foto, né, no perfil aqui, pequenininha, não está dando para identificar, se é minha querida prima Márcia Elizabeth que Costa, né? Se é ela que está conosco. Se for, me dá um. Não, é do lado da mamãe, é do lado de minha mãe, né? Mas se for Márcia, é uma pessoa minha adorada, minha família, meus primos aí. Se for ela em Salvador, a gente manda um forte abraço para Márcia. Se não for, também a Márcia, que for, né, homônimo aí, que também vale aí nosso abraço. Wilson, olha que interessante, né? Voltando àquele assunto da questão da cessão de mão de obra. Recentemente, houve uma alteração no Simples Nacional. Você está sabendo, houve uma alteração, né? A Lei Complementar 155, houve um aumento do faturamento do microempreendedor individual. Hoje, o microempreendedor individual ele pode vender no ano exercício até 81 mil. A microempresa também teve seu limite aumentado dentro do Simples Nacional, né? Antigamente, para você ter uma microempresa que fosse optante do Simples Nacional, ela teria que vender até R$360 mil.
salvo engano, passou agora para R$900 mil. E a EPP, que é a empresa de pequeno porte, Wilson, passou para 9 milhões. Então, praticamente englobou um número grande de empresas que eram até consideradas grandes e médias empresas, que vão poder ser enquadradas de forma tributária como microempresa ou empresa de pequeno porte. Aí ele vai ver junto com o seu contador qual a melhor forma de enquadramento. Mas o que acontece? Com essa alteração do Simples Nacional, foram incluídas novas atividades no MEI. E eu tomei um choque, que foram incluídos, por exemplo, cerqueiro, meeiro, entendeu? Fazedor de cerca de roça, meeiro foi incluído também. O meeiro é aquele cidadão que você faz uma parceria com ele para ele plantar algo em sua propriedade. Mas o que acontece? Eu gostaria de chamar a atenção. Primeiro, isso foi incluído como atividade no MEI, até em função da reforma trabalhista, né, também, né? A reforma trabalhista entende que essas pessoas trabalhavam de uma forma totalmente desvinculada de vínculo trabalhista, né? Não tinham carteira assinadas, e essas pessoas acabavam não tendo formalização. Sim. E aí o que acontece? É uma forma de você estar empregando alguém, não é que essa pessoa, você está empregando essa pessoa através de uma parceria. Mas eu queria chamar a atenção ao seguinte, Wilson. As pessoas que forem se formalizar como cerqueiro, meeiro, para trabalhar na zona rural, tomar muito cuidado. Porque quando pensaram nessa lei, pensaram muito naquele cidadão que mora na zona urbana e que vai para cana-de-açúcar por um período, cortar cana-de-açúcar, trabalhar... Serviço temporário, né? Serviço temporário. Por que eu estou chamando a atenção dessas pessoas? Porque a pessoa que já mora na zona rural, tem uma pequena propriedade rural, contribui com o INCRA, ela tem que tomar muito cuidado. Porque no momento que ela se formaliza com uma atividade rural dessa, como meeiro ou como fazedor de cerca, ela pode perder o benefício da aposentadoria rural. Então, o que eu quero dizer com isso? Essa legislação, essa atividade do MEI, ela se aplica para aquele cidadão que mora na zona urbana e que temporariamente vai fazer uma atividade na zona rural. Entendeu? Ou seja, aquelas pessoas que já contribuem com o INCRA, que já moram na roça, vivem da zona rural, efetivamente, porque isso hoje também é solicitado a comprovação. Essas pessoas é bom consultar o SEBRAE ou consultar o órgão competente para que não esteja perdendo o benefício de se aposentar no rural. Porque no rural, qual é a diferença, Cláudio? Então, para a aposentadoria rural para a urbana. No rural, a mulher ainda é com 55 anos e o homem com 60 anos de idade. Pois é, é maravilhoso, né, essa interatividade com o público. A Márcia realmente é minha prima, mas ela diz, olha, meu primo, sou eu mesma, estou aqui em Muritiba. Um abraço aí para essa família. Muritiba é aqui aqui na região Bahia. De Cachoeira, São Félix, Muritiba, Bahia. Olha esse baiano, que baiano. É Bahia Grande. Cachoeira e São Pois Félix. Próximo aqui, Muritiba, e está aqui o Hernando Peixoto. Colocou aqui, esse é o cara, ou esses são os caras, né? Mas, Cláudio, eu tenho um amigo que ele tinha, não é, no caso, a microempresa individual na época com o nome da esposa, porque ele trabalhava em outra empresa. Posteriormente, ele saiu da empresa e ficou com um negócio nessa empresa, microempreendedor. Mas ele chegou ao momento que ele disse que teve que formalizar como simples uma empresa em outra categoria, porque não tinha o crédito bancário. Quando chegava no banco para tentar tomar o dinheiro, formalizar qualquer negócio para aplicar na sua empresa, ele nunca era visto bem, assim, com aquele favorecimento, aquele atendimento do banco, não dava o crédito, não abria, né, não confiava muito no negócio do microempreendedor. Quando é que isso vai mudar ou já mudou? Olha só, gostaria muito aqui agora de escutar os bancos, né? Mas a gente tem informação, mandar um abraço aí, se estiver nos ouvindo aí, nos assistindo, nosso amigo Ialan Caroso, do Banco Nordeste, né? Nosso amigo Anderson, gerente da pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal, que inclusive esteve conosco ontem, Wilson, e eu tenho notícias bem recentes. O Banco do Nordeste abriu uma linha de crédito para o microempreendedor individual. Né? A pessoa deve procurar lá o Crédito Amigo e dizer que é microempreendedor individual. Eu acredito que, inclusive, o aval eles fazem triangular. Né? Essa linha de crédito ela tem tanto para capital de giro como para investimento.
e se eu não me engano, o valor para investimento é cerca de R$ 20.000. Aí você fala, mas é um valor pequeno. Sim, mas nós estamos considerando uma empresa que vai vender no máximo R$ 81.000 por ano. Então, a gente tem que levar em consideração a capacidade de endividamento dessa empresa. Quando nós falamos que vender R$ 81.000 por ano é valor bruto, né? Então estamos considerando que a liquidez é outra questão. Então os valores não podem ser grandes. Não posso admitir um microempreendedor individual que chega às vezes no Sebrae para obter informação sobre crédito e fala, não, eu gostaria de obter um empréstimo de R$ 200.000. Então ele não deveria começar com um microempreendedor individual. Ele tem condições de ter uma empresa, uma microempresa, uma empresa maior. A Caixa Econômica Federal também está sinalizando com uma linha de crédito para o microempreendedor individual, pessoa jurídica para capital de giro que tenha mais de um ano de atividade. É importante também, esses bancos nos passam, a questão da análise de risco, né? Então, você, pela facilidade que você tem de formalizar um microempreendedor individual, você pode formalizar agora e o banco quer ter a segurança que você realmente está desenvolvendo essa atividade e que você tem resultado com essa atividade, que ela é viável. Então, a Caixa Econômica exige pelo menos um ano da pessoa comprovação de rendimento. Inicialmente, segundo o gerente Anderson, eles abrem uma conta pessoa física, vê a movimentação da pessoa e depois abre uma conta pessoa jurídica desse microempreendedor individual. Esses são os bancos que nos têm sinalizado. O Banco do Brasil também acredito que tem a linha de crédito, mas a gente não tem informação, né? Mas acredito que tenha. Mas é o acesso ao crédito. O governo federal sinaliza o crédito para a pequena empresa. Eu vou te dar uma notícia agora quente, assim, uma notícia exclusiva da hora da TV Web aqui, né? Ontem, o Sebrae e o governo do estado assinou uma linha de crédito para capital de giro no estado de São Paulo de R$ 20.000 para o MEI que comprovadamente tenha faturamento e tenha mais de um ano de existente e que comprove com números analisados pelo Sebrae, que é chamada análise de risco, que ele tem condições de pagar as parcelas. E o que é legal, o aval que é exigido por todos os bancos, que é o que pega na maioria das vezes, ou aval ou a garantia real, nesse caso dessa linha de crédito, vocês podem ir lá olhar a matéria, esse aval vai ser feito pela própria agência de fomento do governo do estado, equivalente aqui no nosso estado ao Desenho Bahia. Então, esse empreendedor individual ele não vai precisar ter um aval. Se o projeto dele for viável, a própria agência de fomento do estado vai estar avalizando isso para que ele possa ter acesso a esse crédito, né? É uma notícia muito boa, né? Para você ter uma ideia, os telefones ontem do Sebrae, eles não pararam isso, eles não pararam as pessoas acreditando que também essa linha de crédito poderia estar acontecendo aqui na Bahia. Pode ser que venha acontecer, né? Mas por enquanto está aqui a notícia, né? O governo do estado de São Paulo dará empréstimo de até R$ 20.000 e sem juros para o microempreendedor individual. Está no site da Exame, abriu, né? É uma linha de crédito, é uma ação muito proativa do governo do estado de São Paulo. Pois é, eu vou aproveitar e, mais uma vez, de apresentar, né, Rony Braine? Você sempre está aqui com a gente, um jornalista, né, um jovem jornalista profissional, que aqui da nossa cidade, né, um jornalista originário da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, que é nosso parceiro aqui nesse programa, com outros companheiros que também nos ajudam, exemplo aí do publicitário, o Leandro Novaes, que nos dá a retaguarda, nos dá todo esse layout, ao pessoal aí que está por trás das câmeras, ao Toninho de Miquelino, comando um abraço, nosso parceiro aqui, principalmente nos debates esportivos e tal. E lembrando que os programas que nós estamos gerando, esse programa está indo até você ao vivo, né, na hora, através do Facebook, mas nós também o reproduzimos, não é, como temos aí já rodando de ontem, né, no YouTube, ele está no gqreport.com.br. Nós ontem aqui entrevistamos uma psicóloga, né, aqui da nossa cidade, a doutora Lana Karina, que falou muito sobre a questão da psicologia, suas várias viés, nuances aí da psicologia. E hoje estamos conversando com o Cláudio Machado, ele que é do setor do empreendimento, né, principalmente sobre o MEI, ele que é do Sebrae, que justamente esse organismo, o Sebrae, foi que trouxe para nós, para os brasileiros, o MEI, que está aí, que nós estamos aqui esclarecendo possíveis dúvidas. Sim, eu tenho uma dúvida, Cláudio. Estava vendo uma pesquisa hoje que de 2013 a 2016, segundo o IBGE, o Brasil fechou mais de 340 mil empresas. Normalmente, quando isso acontece, as pessoas que ficam desempregadas tendem
aí para o mercado informal, quando não consegue emprego. Você sentiu que aumentou o número de microempreendedores individuais nesse período de crise do país? É justamente o contrário do que acontece com as pequenas empresas que estão fechando, né, que são mais estruturadas, têm uma carga tributária maior, sabe? Há realmente, e Rony, um índice grande de empresas fechando. Mas o microempreendedor individual vem na contramão desse processo. Repare bem, janeiro desse ano, o governo federal cancelou toda aquela pessoa que tinha se formalizado, Wilson, e formalizou em casa, pelo site, e abandonou aquele papel lá. Então, quando tinha mais de 3 anos, 2014, 15, 16, sem pagar nada, o governo foi e cancelou esse CNPJ, essa pessoa. O que aconteceu, né? Houve uma diminuição do número de MEI. Mas, ao contrário do que a gente pensa, esses MEIs saíram, foram aqueles que realmente não queriam empreender. Se nós olharmos os dados aqui, Wilson, você vê Jequié, nós tínhamos 5.228 microempreendedores individuais. Esse dado tirado do site do Simples Nacional, da Receita Federal, hoje. Quando o governo tirou os CNPJs que estavam sem pagar, baixou para 4.397, certo? Microempreendedores individuais formalizados em Jequié, em janeiro. Né? Você tem esse dado aqui. Em fevereiro, já passamos para 4.468. Em março, nós já passamos para 4.545. Em abril, 4.600. Em maio, 4.646. Em junho, 4.830. Então, perceba o seguinte, as pessoas, pela facilidade de entrar no meio, de se formalizar, estão abrindo um pequeno negócio. Mas a questão é o seguinte, Rony, o que a gente não gosta é que a pessoa está abrindo por necessidade, sendo que o ideal é abrir por oportunidade. Não quer dizer também que o empreendedor que empreende por necessidade, ele não vai ter sucesso no seu negócio. Muito pelo contrário, ele acaba de uma forma pressionada, buscando alternativa, conhecimento da atividade, aproveitando o momento que é em momento de, isso não é jargão, é em momento de crise que a gente cresce, porque as pessoas estão buscando preço, estão buscando qualidade, as oportunidades de bons pontos locais, né, que está nos 4P do marketing aí, né, ponto é um deles, né, o ponto é importante, você acha aí espaços aí interessantes com preço de aluguel mais em conta, então as pessoas também, mesmo empreendendo por necessidade, não quer dizer que elas não vão ter sucesso no seu negócio, mas tem crescido, o microempreendedor individual, em função da crise, tem crescido no Brasil. O Cláudio e Rony, os nossos, né, telespectadores, né, aqueles que estão nos acompanhando, para quem não conhece, inclusive, Jequié. Jequié é conhecida como uma cidade que poderíamos dizer a capital do mototáxi, um serviço que não é regulamentado, mas que tem milhares, a gente calcula aí 4, 5, até mais, 1.000 motos rodando aí formalmente, transportando pessoas. Coisa, né, porque não tem emprego, o cara vai e faz como opção. Mas não é uma profissão regulamentada. E o mototaxista acidentou-se, né, está liquidado, ele não tem como trabalhar, muitas vezes são muitos os acidentes com motos. Essas pessoas têm alguma forma, ele poderá no Sebrae buscar aí a formalização de que categoria o mototaxista? Deixa eu te dar uma notícia aqui. Sim. Boa. O mototaxista, ele está no microempreendedorismo. Tá sim, né? Tá sim, claro. Mesmo sem ele ter uma regulamentação. Deixar bem claro assim, a função de mototáxi foi regulamentada pelo governo federal. Entendeu? Então ela não é regularizada na cidade. Então. É o princípio da autonomia. Cada município vai criar o seu modelo de regulamentação, né? Dizer qual a quantidade de motos que vão ter alvará. Então, Wilson, nós temos mais de 280 mototaxistas que são microempreendedores individuais em Jequié. Que bom. Mas, ou seja, o que acontece? Se nós formos analisar os benefícios que ele tem, né, em relação a esse pagamento que ele faz desse valor, o mototaxista, pessoal, ele é o quê? Um prestador de serviço, não é isso? Então, o que acontece com o mototaxista? Ele vai ter direito ao auxílio-doença, se ele vier ter um problema, né, depois de contribuir por 12 meses, ele vai ter, se for uma mototaxista mulher, por que não? Né? Já tem, né, claro, tem mulher, sim, claro. Ela terá direito, após 10 meses de contribuição, Rita, ela a contar a partir do primeiro pagamento em dia, ela vai ter direito ao salário maternidade, né? Ou seja,
e a aposentadoria por invalidez. A gente não deseja isso a ninguém, mas um mototaxista pode se acidentar e ficar inválido. Tem muito dessa condição. E Wilson, se ele for microempreendedor individual há mais de um ano e tiver em dias, diga-se de passagem, isso é uma informação da Previdência, do INSS, se estiver em dias a contar do primeiro pagamento do mês, ele tiver mais de um ano já pagando, ele tem direito à aposentadoria por invalidez, né? Então, ele tem esses benefícios. Agora, as contradições do nosso país, da nossa cidade e tal. Reconhecido em nível nacional, né? O mototaxista, ele vai e formaliza a condição dele em mototáxi. O que é que ele é? Um prestador de serviço, transporte de pessoa individual em uma moto. Como prestador de serviço, ele teria que recolher para a prefeitura o imposto sobre serviço, não? Mas não é, porque também a prefeitura não tem regularidade. Ou não? Por exemplo, vou te falar aqui, imagine. Ele recolhe assim, o microempreendedor individual, naquele pagamento naqueles R$5, lá no valor que ele tem como prestador de serviço, mototáxi, tem mototáxi, motoboy, né? Ele tem lá 47,70, que é a contribuição dele para a Previdência, Perfeito. Que equivale a 5% do salário mínimo vigente, e mais R$5 do ISS. Em suma, de mais de 4 mil motos que tem aí, a prefeitura só tem conhecimento formalmente desses que fazem hoje, por exemplo, se eles tiverem tiverem dias, vamos fazer uma conta, se eles tiverem dias hoje, esses 238 mototaxistas que são formalizados, eles contribuem com R$1.190 mensalmente da prefeitura, se tiverem dias pagando sua contribuição para ter os benefícios contemplados na lei do microempreendedor individual. Pois é, Gilberto Gonzaga está aqui nos acessando. Legal essas informações. A Meg, ela diz assim: parabéns, Wilson, sempre renovando, inovando em profissionalismo invejável. Com todo carinho. Obrigado a você, Meg, obrigado a todos que estão nos acompanhando. E a gente continua nesse bate-papo. Hoje é o terceiro dia do programa, né? Terceiro dia, nós se encontra todos os dias às 4 da tarde aqui, sem limites, né? Uma conversa aberta, livre. E lembrando que essas entrevistas, elas continuam, né? A gente reproduz ela no nosso blog, GQ Repórter, e pela manhã também na Rádio Povo, onde trabalho, das 6 ao meio-dia, todos os dias, no nosso programa lá, a gente fala muito sobre esses temas. Não, Cláudio? O que eu, como gestor de projeto do Sebrae, né, eu atuo aqui em Jequié, né, tenho uma atuação muito forte em Vitória da Conquista e em Guanambi, né, com 2 segmentos que a gente trabalha lá, que são os chamados projetos setoriais, com varejo de material de construção em Conquista e lojas varejistas de artigos do vestuário e acessório em Guanambi. E me chamou a atenção que eu estava à noite em Guanambi, comendo um churrasquinho, como tem aqui os churrasquinhos aqui ambulantes aí na cidade, e eu vi os mototaxistas lá em Guanambi, paramentados, todos né? E eu perguntei, coincidentemente, que tinha um vereador próximo a mim, eu perguntei ao vereador, e aí os mototaxistas aqui, nós conseguimos regulamentar. Aqui são 1.200 mototaxistas em Guanambi. Em Guanambi, todos eles têm placa, têm alvará, então é muito legal, né? A gente torce para que um dia chegue um denominador comum aqui em Jequié. Foi tentado, né? Mas aqui essas tentativas não frutificaram. Não é isso? Não frutificaram, infelizmente, porque a gente vê tantos pais de família, tem passando de avô para pai, de pai para filho, com o serviço de mototáxi aqui em Jequié. Eu conheço casos. E motos em casa, e não é à toa que nossas revendas, Jequié tem 2 revendas de uma mesma marca, coisa que é muito difícil eles autorizarem por conta do número de motos que vêm de uma marca. Eu só estou falando de uma marca. Eu estava em Salvador semana passada e foi assinado um decreto muito interessante. Jequié tem a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Ela foi aprovada em 2007. Se eu não me engano, em dezembro de 2007. Não me lembro quem era o prefeito na época, mas eu 2007, Reinaldo Pinheiro. Eu passei ao prefeito atual, o Sérgio, a necessidade de atualizar essa lei. E ele prontamente passou para o seu secretário de Desenvolvimento Econômico, que é o Celso Galvão. Né? E Celso ficou com essa incumbência de modernizar a lei. Porque hoje, quando foi implementada a lei Jequié, nós tínhamos a lei complementar 123. Hoje nós já estamos com a 155, então já teve a 147, ou seja, que teve uma série de avanços aí em benefícios da micro e pequena empresa e o microempreendedor individual. E por que eu coloquei isso como representante de uma instituição que fomenta e apoia a micro e pequena empresa, né? Nós acreditamos que a gente pode estar criando condições para favorecer os pequenos, que também geram emprego aqui na cidade, que geram renda.
E vem um exemplo de Salvador. Na semana passada, o prefeito assinou um decreto baseado na Lei Geral da Microempresa de Salvador, não cobrando IPTU comercial para o microempreendedor individual que exerce uma atividade comercial na sua garagem. Entendeu? No seu tem lá seu espaço, no anexo da sua casa. Não é, forma de incentivo, não é no né? ponto, que fique bem claro, não é num ponto avulso. Ele é microempreendedor individual e alugou um ponto comercial. Não. Ele tem uma residência e chega no anexo, desde que chega na sua residência, no anexo da residência, como muitos cabeleireiros fazem, Wilson. Nós temos mais de 500 pessoas formalizadas em Jiqué como dona de salão de beleza. Verdade. E essa pessoa pega uma sala ali na frente e isola e faz um salãozinho. Só que lá em Salvador, eles não estão, quando essa pessoa procura um alvará, porque salão de beleza tem um alvará, né? O alvará de funcionamento é gratuito pela lei, não cobra. Aqui em Jiqué também não cobra o alvará para o MEI, a informação que nos foi dada é essa também. Mas quando vai verificar o IPTU, antigamente a Prefeitura de Salvador mandava isolar aquela parte e botava, por exemplo... 2 IPTU no caso. No caso, o PTU daquele espaço do ponto era o PTU comercial e a parte restante da casa residencial. E aí o prefeito baixou um decreto, uma lei, isentando essas situações específicas. O microempreendedor individual que tem uma atividade comercial dentro dos limites da sua residência não será cobrado o IPTU de forma comercial. Eu acho que é uma coisa que incentiva. Bom, né? Isso incentiva, né? Incentiva né? Ao desenvolvimento, os pequenos. A informalidade ela é muito interessante. Não é todo mundo, o mercado está complicado, está difícil. A característica que o brasileiro é muito criativo, né? Você vê que o brasileiro quer empreender, tem criatividade para comércio, mas muitas das vezes o que atrapalha é o governo. Pelo menos é que muita gente fala que o governo é muita burocracia, é muito difícil abrir empresa, é muito difícil fechar uma empresa nos trâmites normais, demora muito. Essa é uma das reclamações que dizem que levam a esse desemprego que o Brasil está, né? Na verdade, Rony, essa luta, essa briga, essa evolução da lei geral da micro e pequena empresa, ela tem buscado justamente isso, porque não é fácil, viu, Wilson? Você criar mecanismo para desburocratizar, você acaba encontrando resistência de muitos conselhos, de muitas profissões que, infelizmente, ganham dinheiro com a burocratização, né? E aí a gente tem que lutar para que essas pessoas não vão perder as suas atividades, são importantes, né? Independente de qual seja a sua profissão. Ele vai continuar dando sua assessoria e sua assistência a essas empresas, mas desburocratizar o processo de formalização e o processo de baixa vai ser um ganho para todo mundo. Vai ser um ganho para o contador, vai ser um ganho para o advogado, porque vão ser mais empresas que vão ter facilidade de abrir e, como consequência, vão precisar do contador para fazer sua parte contábil, né? Para fazer sua contabilidade, e vai ganhar todo mundo. Então a gente tem que se unir, né? Essa é a ideia do comitê gestor do Sítio Nacional que fica em Brasília, que é formado por Sérgio, para quem não sabe, meu caro Rony, o Cláudio, ele teve o Sebrae de Jiqué. Cláudio foi uma das pessoas que esteve à frente aqui, foi o projeto das flores de Maracás, projeto de produção de flores. Você sabe que flores, a grande produção vem de Holanda. Fernanda ganhar o prêmio prefeito e empreendedor no Brasil. E hoje como é que está esse projeto? Rapidinho, porque a gente já está quase esgotando aqui o nosso tempo. Veja bem, missão cumprida. Como falava, infelizmente, o engenheiro agrônomo que me ajudou nesse projeto, Juvino, que faleceu foi secretário, fazer aqui uma homenagem a Juvino, um grande idealista desse projeto, junto com o Fernando Carvalho. Ambos falecidos, né? Para você ter ideia, hoje Maracás tem mais de 30 produtores individuais, inclusive não cito o nome por uma questão ética. A gente tem produtor com 3 hectares faturando mais de 4 milhões por ano. Produzindo rosas. E né? Ainda o que eles produzem, eles não conseguem atender ao mercado baiano. Ontem eu falei com um produtor, coincidentemente, que é um grande produtor lá de Maracás. Ele disse: Cláudio, eu estou agoniado, porque com o inverno os botões não saem e eu estou tendo encomenda de rosas e não tenho como entregar. Enfim, a matriz econômica foi criada no município de Maracás. Hoje é uma cultura implantada e com governança, Wilson. Hoje você tem um produtor que está lá, tem o próprio negócio, gera 20 empregos num sítio, tem suas estufas, tem sua renda. Então é isso, inclusive, que nossa cidade tem que criar, Jiqué. Com tanta água, né? Jiqué, com tanta riqueza, com sol e água. Vou dar um exemplo aqui, me permita, antes de terminar.
eu sempre falo isso para os representantes políticos, uma das maiores riquezas nossas é o perímetro irrigado da Fazenda Velha. Né? Aquele perímetro que foi feito aqui no governo do então governador César Borges, aquilo é uma riqueza, foi um presente dado para a Jequié, né? Uma coisa incrível, onde está assim subutilizado, porque ali poderia ser um grande polo de fruticultura, como é o de Livramento. Bom Jesus da Lapa hoje é o maior produtor de banana do país, e há 5 anos atrás não era nada, porque lá tem um perímetro irrigado igual ao nosso aqui, e as condições climáticas são parecidas. Pois é, esse é um papo muito legal com o Cláudio Machado, eu acredito que muito instrutivo também para muitas pessoas. O Tiago Moraes está colocando assim, o Wilson, joga duro. Eu falo, aqui é nós, viu? Que a gente tem que jogar duro mesmo, não tem ninguém para conduzir o papo, nós mesmos é que conduzimos, ao lado aqui do jovem jornalista Rony Brainer, e amanhã tem o Neo Gibá, que é uma escola de música, né, que origem em Salvador, mas que tem hoje seu núcleo onde quer, fazendo trabalho belíssimo. Já teve uma apresentação da orquestra formada por essas crianças, e o maestro, que é mineiro, vai estar amanhã com a gente aqui, legal, falando do Neo Gibá, falando desse trabalho de a música. Cultura faz parte do desenvolvimento do município. Pois é, ele já confirmou e vai estar aqui amanhã com a gente nesse mesmo canal aqui, né, a partir das 16 horas. Obrigado, Cláudio. Obrigado pela oportunidade, eu sempre à disposição aí, e para falar do empreendedorismo e do desenvolvimento sustentável da nossa querida Jequié. Pois é, você que acompanhou, você continue ligado que todos os dias, né, vai ter papos variados, papos abertos. Sugira até algum tema para a gente trazer aqui, algum convidado. A gente já tem muita gente engatilhada, né? A pauta está enorme, né? Enorme, música, vai ter tudo isso aqui para a gente bater uns papos legais. Um abraço a todos e continue com a gente. Aqui é nós, viu?